A graça e a paz, amados. Olha eu de novo. Estamos aqui em mais um domingo. Eu estou com a mesma roupa porque é o uniforme da EBD. Todos os professores precisam usar essa camisa. Não é porque eu não tomei banho, tá? É porque é uniforme. Mas estamos aqui de novo para continuar o assunto que nós abordamos na última aula, no último encontro, em que nós falamos sobre o tema da nossa EBD é o que acontece quando o cristão peca. E fazendo uma rápida recapitulação, aproveitando os próprios slides que nós apresentamos, primeiro nós fizemos uma introdução falando sobre pecado, não nos aprofundamos, mas também começamos por deixar claro algumas definições para que as nossas reflexões a partir dali ficassem mais claras. O foco da nossa aula era tratar sobre as consequências que se refletem nas decisões que tomamos e de como nos sentimos. Então nós falamos sobre pecado, apresentamos textos, apresentamos aquilo como nós reagimos diante do pecado. Então nós falamos sobre ocultar o pecado, quando nós decidimos deliberadamente, simplesmente escolhemos ocultar o pecado, ao invés de encará-lo, e como isso traz consequência. Pegamos o caso de Davi. Nós falamos sobre culpar as outras pessoas, tendo como exemplo Adão e Eva, em que ao invés de assumir as nossas responsabilidades, nós sempre atribuímos a alguém a nossa falta. Falamos sobre justificar o pecado, o velho hábito brasileiro de dar um jeitinho, e isso também se aplica no brasileiro crente, que tenta de todas as formas dar um nó em pingo d'água e tentar justificar o pecado sob as formas mais variadas, sabendo, como nós falamos, de que isso nada mais é do que inútil, porque aquele a quem devemos prestar conta, ele nos conhece. Então não devemos, nem temos como ocultar ou justificar os nossos erros. Por fim, nós falamos de procurar fuga. Talvez tenha sido mais rápido o que eu abordei, em que muita gente, ao invés de fugir do pecado, ele foge para mais pecado, para que de alguma forma na sua cabeça isso atenue, isso de alguma forma diminua o impacto na sua mente, na sua alma, no seu coração do pecado. E a gente sabe que isso é absolutamente inútil. Na verdade, isso, como foi mostrado no slide, é um círculo vicioso em que você vai buscar o tempo inteiro, de todas as formas, tentar ocultar o seu erro, ou tentar passar por cima, ou fingir que ele não existiu, ou que se ele existe, que ele é menor, e assim vai tocando a vida, quando na verdade, segundo a palavra de Deus, o pecado precisa ser encarado, confessado, para que você possa vencê-lo. Isso não quer dizer que você tenha que o tempo todo, que você tenha que ficar com ele em mente, lembrando dele, não. Mas ele precisa ser tratado como pecado. Então ele precisa ser ele precisa resultar em quebrantamento. E quebrantamento gera mudança de atitude. Aquilo que considero errado, não só é errado, mas como transgressão da lei de Deus, deve gerar em mim um novo comportamento. Por isso é fundamental a gente não tentar justificar, culpar o outro, ocultar ou procurar fugas. Eu lembro inclusive tem um dos slides que não é necessário passar, mas que eu gosto sempre de citar uma narrativa da mitologia grega que se chama o mito de Sísifo, em que ele tenta ludibriar os deuses, e como isso normalmente não termina bem, ele é condenado a levar uma pedra até o topo de um monte, sendo que toda vez que ele chega lá, essa pedra rola de novo, e diariamente ele é condenado a subir, e aquela pedra desce, e ele tem que subir constantemente.
O pecado não tratado, não confessado, ocultado, guardado e cultivado, gera uma vida desse jeito. Porque você gerir uma mentira requer um esforço muito grande. Não só um esforço até mesmo físico, mas emocional. E fora isso, um sacrifício espiritual. Porque uma vez que você nutre o pecado e deixa que ele o domine, ou, uma vez pecando, busca cada vez mais satisfazer, porque sua mente, sua vida hoje se encontra a tal estado que um prazer momentâneo é muito mais importante do que os prazeres espirituais de estar na presença de Deus, de buscar a face de Deus, de conhecer a Deus. Então, a gente precisa refletir muito sobre isso. A igreja só avança através do arrependimento, através da santificação, que é exatamente a separação. Não é uma separação do mundo vivendo numa bolha, é ser santo a despeito do mundo que vivo, em que seus valores não interferem naquilo que é para mim basilar, que é a minha fé em Cristo, que é o meu relacionamento com Deus. A gente vai tratar nesse encontro, a parte 2, e vou voltar sobre alguns aspectos que não falei na outra, mas creio que seja mais interessante a gente começar por aqui, a falar sobre a culpa. Que, sim, falamos sobre o pecado, mas esse pecado em muita gente gera culpa, até porque também, se não gerar mais culpa, é porque de fato você perdeu qualquer capacidade ou qualquer sensibilidade diante do erro. Nós vivemos numa sociedade, a nossa sociedade pós-moderna, é óbvio que em muitos aspectos vai quebrar aquilo que a palavra, que a fé cristã nos ensinou desde o seu princípio. Nós de fato vivemos um choque de valores, um choque de perspectivas, em que muitas palavras que para nós são tão caras, tendem a se diluir no tempo que nós vivemos hoje. Então, se você fala hoje sobre pureza, essa pureza não existe mais, porque para o mundo, e aqui usando esse termo bem genérico, pureza significa castração. Qualquer pregação, qualquer tipo de intenção de se levar as pessoas, o que significa ser puro, incontaminável, nada mais é do que você castrar as pessoas de sentirem prazer, de serem felizes como são. E aqui está um engano, de acordo com a palavra. Porque quem somos é o que nós lemos lá. Nós somos pecadores. Nós somos capazes dos piores delitos sem Cristo. Então, não sei você, eu sinceramente não queria muito ser eu sem Cristo. Eu me conheço. O tempo que nós vivemos, isso me lembra uma frase do Dostoiévski. Eu sou muito intelectual, entendeu? Eu sou muito intelectual. Eu não fui no Google, isso aqui é porque eu sou intelectual. Que diz numa de suas obras, o Irmãos Karamazov, ele fala que se Deus não existe, tudo é permitido. É mais ou menos a frase é essa. Se Deus não existe, tudo é permitido. Ele não está defendendo, mas ele está dizendo que se não há um padrão a ser seguido, a verdade é tudo o que você quiser ser. A verdade é tudo o que você quiser fazer. Se não há lei, não há pecado. Se não há lei que aponta o erro, não há. Então, se nós vivemos num lugar onde não há valores, tudo é permitido. E se tudo é permitido, não há culpa. Em que, no máximo que pode acontecer, é eu me sentir culpado por não ter feito. Você já ouviu essa frase? Eu só me arrependo do que não fiz. Poxa, então essa pessoa, da perspectiva cristã, ela foi perfeita. Nenhum erro, nenhuma falha. E alguns vão amar, vão além. Mas os meus erros me fizeram evoluir.
Então quer dizer que você tem que realmente pecar para evoluir? Bem, de acordo com a palavra, quanto mais você pecar, você não vai evoluir. Que você pode aprender com seus erros, sim, para você nunca mais cometê-lo. Mas não se orgulhar dele. Você tem que ter vergonha dos seus erros, mudar a sua conduta, se arrepender, confessar os seus pecados diante de Deus e pedir a Deus que o transforme a cada dia. Na presença de Deus não é tudo permitido. Eu sou livre, inclusive para não mais fazer o que fazia antes. Então nós vamos tratar nessa aula sobre a culpa. E é bem interessante essa imagem, porque ela representa muito do que é a culpa. E nós vamos falar sobre 2 tipos de culpa. Poderíamos falar, é um tema muito extenso, nós temos 2 encontros, mas seremos sucintos, sem deixar de sermos incisivos naquilo que é essencial. E a culpa, ela gera exatamente aquilo como aquela imagem traduz. Ela nos prende. Ela nos impede de caminhar. Até tem um slide, e eu dividi em 2 tipos de culpa. Nós dividimos em 2 tipos de culpas, que são as culpas reais. São aquelas culpas que de fato nós sentimos por atos que de fato nós praticamos. Como nós lemos de Davi. E como vamos ver alguns exemplos. São aquelas culpas de pecados que nós cometemos, que estão lá, que nos assolam. Mas também nós vamos falar de culpas mentirosas, porque também existem. De culpas que nos são atribuídas, ou melhor, até são baseadas em atos que de fato cometemos, mas que são alimentadas, que são argumentadas, justificadas, pegando exemplos da Bíblia, pelo próprio diabo, para nos fazer parar. Então elas nos são jogadas, nos são ventiladas, para que simplesmente, sem nenhum outro objetivo, a não ser nos eliminar, nos afastar, nos consumir. Quando eu falo culpas mentirosas, porque já não tem como mais, não tem nem porquê eu ainda tê-las. Isso quando também não são criadas. Eu nada fiz, me impuseram. Então nós vamos trazer essas 2 e vamos fechar exatamente qual a resposta para isso, qual a solução e o que a palavra me diz sobre isso. Vamos falar agora sobre culpas reais. As culpas reais também, eu procurei ser sucinto, mas é óbvio que ela causa dor. Você que está assistindo essa aula, eu tenho certeza que, não posso dizer todos, mas você talvez ao olhar para si, existem coisas que até hoje te martirizam de alguma escolha errada, ou que você cometeu ontem, que vai desde uma palavra atravessada que você não quis dizer, mas que gerou um mal, seja com a sua esposa, seja aos seus pais, seja aos seus filhos, seja um irmão da igreja, seja alguém do seu trabalho, seja um amigo, até mesmo dos pecados que nós concebemos como mais graves. Todos nós carregamos algo que de alguma forma nos oprime e que nos causa vergonha, remorso, dor, que se pudéssemos voltar atrás, mudaríamos. E a culpa, uma vez que ela entra em nosso coração e faz morada em nosso coração, ela causa dor. A culpa, ela causa isolamento quando eu me sinto tão culpado que eu me sinto constrangido a estar na igreja. Eu me sinto constrangido a olhar para a pessoa que eu fiz mal, ou até mesmo a orar.
A culpa me isola, e quando eu falo de isolamento, deixando claro, não é só o isolamento do meu relacionamento com o próximo, até mesmo do meu relacionamento com Deus. Eu tento fugir, achando que se eu paro de orar, eu fujo de Deus. Achando que se eu deixar de ir à igreja, eu fujo de Deus. Como se Deus, a partir do momento que eu não vou à igreja, Deus passa assim, então eu não tenho nenhum comprometimento com esse garoto, com essa menina, com essa senhora, então ele leva a vida dele e eu vou ficar lá na máquina. Não, amados. A culpa, ela é uma realidade. Enquanto você tiver alma, enquanto você existir nessa terra, habitar nesse corpo mortal, o pecado vai bater a porta o tempo inteiro. Em Romanos capítulo 7, eu sempre cito esse texto. Ali existe um Paulo que guerreia, em que o pecado o tempo todo coloca seus pés no chão, de um homem que tem prazer na lei de Deus, que sabe exatamente o que Deus é para ele, que é um pregador da palavra, que fez o que fez, que todos nós conhecemos, mas que também existe uma batalha interna que todos os dias ele tem que lutar. De um homem que tem um espinho na carne, que o tempo todo, ao afligi-lo, o lembra exatamente quem ele é. Todos nós carregamos esse sentimento. Se você não carrega, do menor grau, eu não estou falando, e quando eu falo não necessariamente da culpa, mas como nós falamos no encontro anterior, de um sentimento de que você não é perfeito, de que em algum momento você transgrediu, e de que você não tem mérito algum para chegar para Deus e falar: Deus, eu lembro que tinha uma oração de um pastor que ele fazia, era muito engraçado, porque ele fazia uma oração assim: se tenho eu crédito contigo. Eu acho engraçado como alguém tem a ousadia de chegar para Deus: se eu tenho crédito contigo, como se Deus devesse algo a alguém. São as nossas dívidas que Ele cancelou, amado. Ele não deve nada a nós. Tudo o que Ele faz é por amor. A culpa, ela gera distorção. E quando eu falo distorção, ela acaba por obscurecer aquilo que a saída que Deus dá para nós. A culpa, uma vez que não a tratamos como devemos, ela gera em nós, a gente passa a olhar a partir dos olhos da própria culpa, em que a gente se coloca como indigno, em que a gente se coloca como alguém que não merece, em que a gente se coloca sempre como o pior de todos, como se alguém fosse melhor, como se alguém fosse mais digno. E a Bíblia é tão maravilhosa porque toda a nossa perspectiva humana sobre mérito, escolhas, tudo cai por terra quando a gente vê os personagens a quem Deus usa e as pessoas que Deus levanta. A culpa, ela pode distorcer a verdade bíblica. Ela pode levar você a uma religiosidade da punição, em que você o tempo todo tem que orar de joelhos o tempo inteiro para que, de alguma forma, a culpa se dissipe. Então eu faço jejum até a culpa sair. Então eu estou na igreja para que a minha cabeça esteja tão focada no culto que a culpa vá embora. Não é simples assim, amado. Embora isso não seja simples, mas não é assim que a culpa vai. A culpa gera medo, como eu disse, a culpa me amedronta, porque será que eu vou para o inferno? Será que Deus me ama? Será que eu sou aceito? Será que a igreja, será que eu mereço fazer parte dessa igreja? Será? E o meu medo gera ansiedade, desespero. Por isso é muito importante a gente ter plena certeza de quem somos, mas acima de tudo, plena certeza de quem Deus é. Porque, diz a palavra, Provérbios capítulo 21, versículo 8, o caminho do culpado é tortuoso, mas quanto ao inocente, a sua conduta é reta.
A culpa, embora ali possa ter um sentido forense, legal, mas a culpa também gera isso. Como eu disse, ela distorce. E a partir de uma visão distorcida, a minha caminhada já não é mais reta, ela já não tem mais um objetivo. Ou então esse objetivo, que era simplesmente um único caminho, se transforma em vários. E quando eu me vejo, eu estou num labirinto e eu não mais consigo chegar aonde eu deveria. Por quê? Porque a culpa que eu alimento, do qual não consigo me desfazer, ela me impede de enxergar a verdade. Eu não consigo ver nada porque a culpa está na frente. Um exemplo que eu usei na pregação, eu não nasci desse tamanho, sou esperto, eu usei, está no texto que deixaram disponível do estudo, e eu juro para você, é sobre pecado, e eu não minto, eu não li esse texto. É jesuicidência, amado. É jesuicidência. Mas aqui é um exemplo de como a culpa, na verdade são 2 exemplos que eu citei na pregação. São 2 exemplos de como a nossa postura diante da culpa pode ser diferente e causar males, ou melhor, terem consequências diferentes. Essa passagem, Mateus capítulo 26, versículo 75, é no momento que Jesus é preso, é levado ao sinédrio, e Pedro nega Jesus. Diz a palavra: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Essa sensação de que traiu, de que negligenciou, até na pregação eu citei, porque ele jura. Para um judeu você fazer, ele cometeu um falso juramento, para chegar a esse nível, e aí você entender o que esse choro amargamente, ou amargo, causou, é fruto, na verdade, é fruto de algo muito profundo no coração de Pedro, que o fez a refletir tanto, que talvez tenha martelado seu coração tanto, que talvez tenha martirizado tanto Pedro. Mas que ao mesmo tempo, se olharmos a história de Pedro, vamos ver que a história dele não acabou ali. Essa é a grande questão. A história de Pedro não acaba ali. A gente está falando dos principais apóstolos. A gente está falando de um homem que naquele momento traz Jesus, o nega. No outro evangelho diz que no momento que ele nega, Jesus olha, não com um olhar de reprovação, eu acho, mas de lembrar a ele. E acho que para todo apóstolo, ou quem caminhou com Jesus, suas palavras eram edificantes, profundas, até mesmo sérias, graves, mas às vezes um olhar, né, a gente aprende isso, fala mais do que 1000 palavras, e você receber um olhar de Jesus, ele descortina toda a verdade de quem somos, e eu acho que esse sentimento passou por Pedro, e Pedro aprendeu, e Pedro depois foi indagado por Jesus e confessou. E esse mesmo Pedro, que naquele momento nega Jesus, morre por ele. Inclusive morre numa cruz de cabeça para baixo, porque ele se achava indigno de morrer como seu Senhor. O outro exemplo de alguém que o trai, extremamente conhecido, que foi Judas. Veja o que diz Mateus capítulo 27, versículo 3 ao 5. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente.
Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Você pode ter a atitude de chorar amargamente, se arrepender, lutar, mudar e vencer, ou você pode deixar que um coração amargurado, com remorso, gere em você morte. A diferença que eu trouxe, e que de forma maravilhosa no Evangelho de Mateus, uma sucede à outra, eu acho interessante exatamente por isso. São dois personagens que passaram por, não vou dizer no mesmo grau, mas que passaram por sentimentos muito próximos. Embora um não me parece ter se arrependido por trair o Filho de Deus, mas por um homem inocente. Outro por ter traído o Senhor da sua vida. Alguém que ele mesmo disse antes que estaria disposto a morrer. Então por isso o tocou. Judas não fez por amor. Pedro tem certeza que amava. Mas como duas formas de tratar a culpa podem determinar o rumo da nossa vida. A culpa, ela é inerente ao pecado, com a qual a gente não pode, enquanto vivermos nessa terra, simplesmente deixar de viver. O que a gente pode fazer? A gente pode superá-la. E nós vamos falar sobre como superá-la mais à frente. Nós também temos as culpas mentirosas. Veja, quando eu falo por culpa mentirosa, são culpas que nos são atribuídas, que não necessariamente é o que fazemos, mas também pode ser. São culpas, como eu disse, que são esfregadas em nossa cara, que são lembradas, ou que nós mesmos nutrimos. Lembre-se, quando eu falei da culpa real, é de uma culpa, a gente fala que uma das consequências também é distorção. Essa distorção também pode haver numa culpa mentirosa. Por quê? E eu vou pegar um exemplo bem claro. Na nossa vida religiosa, podemos sentir culpa até mesmo por algo que não pecamos, mas porque disseram que era. Olha, amado, isso no nosso meio. Oh, Jesus. Nós, às vezes, caímos nessa armadilha, onde o diabo é especialista, e que só temos um meio de fugir disso, que é através da palavra. O diabo, ele trabalha sobre a mentira. Ele chega para a mulher e fala para a mulher que não há nada ia acontecer. Nada vai acontecer. Muito pelo contrário, vai ser bom. Posso pegar a de Jesus mesmo. Ele usa a palavra, mas trabalha com a mentira. Por isso é muito importante estarmos firmes, por isso é muito importante estarmos no Espírito, andando no Espírito, para que a gente saiba exatamente como lidar com essas situações. Vamos lá. Culpas mentirosas. Fruto da manipulação. A intenção de quem, isso pode incluir o diabo, mas pode incluir pessoas, tentam atribuir, ou a você mesmo. Ela é fruto de uma manipulação. O intuito é manipular. Lembre-se, Satanás, ele não pode, ele não é onisciente, ele não vai ter domínio sobre você.
se você não permitir. Se Deus não permitir. Ele não tem carta branca para simplesmente fazer o que quer. Ele não tem nem esse poder. Mas agora, ele pode ser sutil. Ele pode ser astuto, em que ele vai criar narrativas, argumentos, que podem gerar em você um mal-estar, uma culpa, que vai te paralisar, que vai te engessar. Esse é o perigo. Ele é fruto da manipulação. Como eu disse antes, ele é baseado em distorções. Ele trabalha em nossas fragilidades ou imaturidade. E como eu disse, é a especialidade do diabo. A especialidade, primeiro, é a mentira. Ele é o pai da mentira. E se é mentira, pressupõe um argumento falso. Entretanto, ele vai trabalhar exatamente para que você, olha como todos esses pontos trabalham juntos, em que você, frágil, em que você, imaturo, se torna simples, fruto, ou melhor, objeto de manipulação, que é basicamente fruto de distorções. Ele distorceu a palavra com Jesus. E ele assim faz na vida de muita gente. Algumas verdades são importantes para a gente lembrar. Onde isso pode acontecer? Lembrar do teu passado. Nós falamos de culpa, nós falamos de pecado. A manipulação acontece quando eles pegam o seu passado, e se você não estiver firme na palavra, você acaba sendo levado. Por quê? Porque seu passado pode ter sido de fato tudo aquilo que ele usa. Entretanto, ele vai trabalhar na sua mentira para tentar obscurecer a única verdade que nos apoiamos e que nos faz estar aqui e que nos motiva a viver, que é exatamente que o sacrifício de Jesus para mim é o bastante. Ele anulou a dívida, ele levou sobre si as minhas transgressões, ele foi maldito, ele foi ao madeiro e se tornou maldito por minha causa, por amor a nós. Mas ele, o diabo, até mesmo as pessoas, até mesmo você, se deixa levar pelo tamanho do seu erro, por essa mentira de um passado que o assola. Ok, amado, ninguém vai negar, lembrando um pouco que nós falamos na última aula, que o pecado traz consigo consequência. O perdão de Deus, ele vem, ele te justifica, mas é óbvio que a consequência do pecado, provavelmente, você vai ter que conviver para sempre. Está lá. Você matou alguém, foi preso, pagou o preço. Deus te perdoou, mas a sua dívida com a lei penal você cumpre. Você matou, está lá, você não tem como simplesmente restituir a pessoa. Está lá. Você traiu. Deus é misericordioso, que Deus abençoe sua vida, que você seja restaurado, que seu casamento, que a sua família, que seus filhos, tudo. Mas é um processo. Está lá. A gente não pode fingir que nada aconteceu, porque o pecado foi perdoado. Então sim, ok, amado, no meu coração, baseado no que o meu irmão fez, eu não tenho que apontar o dedo para ele. Ele é carente da misericórdia como eu também sou. Mas as consequências é sobre coisas que eu não administro, estão fora de mim. Aquilo que eu faço e que gerou algo, não depende simplesmente de eu querer ou não. Cabe a mim esperar, tratar, reconciliar e esperar que as coisas se ajeitem naquilo que for possível ajeitar.
Ele pode lembrar do meu passado e eu tenho que lidar com as consequências disso. Entretanto, o diabo não pode colocar no meu coração que eu não sou mais filho, que eu não sou digno, que simplesmente, olha, o que você fez lá atrás é imperdoável, que aquilo que você fez naquela igreja, você não pode ter ministério em nenhum lugar. Quem é você para dizer isso? É a palavra que me garante e é o Deus que me chama, me capacita, que me escolheu. Mas a mentira gera em mim uma culpa que não deveria, que me manipula, que distorce, e tudo aquilo que o reino de Deus coloca disponível a nós, a gente simplesmente joga no lixo. Porque a culpa, a falsa culpa, distorceu a verdade. A minha fragilidade, e aqui eu digo espiritual, me impediu de ver a verdade como ela é de fato. Sim, sou pecador, mas Cristo morreu por mim, Ele me salvou e a minha confiança está estabelecida única e exclusivamente nele. Então nenhuma condenação há. A culpa mentirosa, ela se baseia em palavras, em frases, que joga sobre você coisas que você sequer fez, mas que de tanto ser repetida, você acaba acreditando. Vamos ver. Como eu posso resolver isso? Efésios capítulo 6, versículo 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam refletir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. A armadura de Deus faz com que eu não caia nas ciladas do diabo. É só isso que lhe cabe, criar ciladas. Não é só fazendo passar aquela mulher, aquele homem que é tão perfeito, mais perfeito do que seu marido, mais atencioso que seu marido, mais atenciosa que sua esposa. Não, amado. A cilada pode estar exatamente em como você conduz sua vida espiritual, nos conceitos que você carrega, na forma como você enxerga seu irmão, por exemplo. As ciladas estão ali. Primeira João capítulo 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não pode tocar nele. Essa nova vida que eu vivo em Cristo não dá espaço para que mentiras e calúnias que se criem sobre mim possam prevalecer, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem eu sou, mas eu sei o preço que foi pago. Essas mentiras não podem prevalecer, porque eu sei exatamente o Deus que eu sirvo. Ninguém pode pintar um outro Deus, por quê? Porque eu não mais sou imaturo, eu não mais sou como um bebê, eu sou maduro na fé o suficiente para conhecer o meu Deus, mas para saber também quem é o diabo e como ele age. Por isso eu me previno, por isso eu o enfrento. Tantas outras coisas. Vamos lá. Vamos ver alguns exemplos de frases que nos usam aí? Interessantes. Vou passar todas, que aí já corta o tempinho aqui. Eu fiz um negócio bonitinho, mas
Bonitinho não é prático. E, amado? Aí, rapidinho. Frases que nos são ditas o tempo inteiro, você já ouviu provavelmente. Se você me deixar, eu me mato. Aí você gera culpa e aí você fala assim. Aí você tem um namorado, uma namorada que gera esse... Aí você se sente culpado. Ai, meu Deus, será que ela vai? Será que esse namoro... se eu terminar esse namoro, meu Deus, mas... Não sei porque você nasceu. Duro de quem já ouviu isso. Em que é atribuída ao filho a infelicidade do matrimônio. Em que é atribuída ao filho o insucesso ou o fracasso na vida. O que isso gera na cabeça de uma criança que cresce num lar como esse. Essa culpa que é gerada nele. Se você me quer de verdade, tem que fazer isso ou aquilo. Ou ele ou eu, ou isso ou eu, ou a igreja ou eu. Frases que são ditas, que tentam jogar sobre nós o peso da responsabilidade e que na verdade só gera mais culpa, porque muita gente, ao ser afetado por essas frases, por esses conceitos, acabam descobrindo que na verdade abriram mão de suas vidas. E isso traz resultados terríveis. Mas como eu disse antes, sem esquecer as que se revestem de uma capa religiosa. É engraçado lembrar. Tem gente que frequentou igreja, não eu nunca frequentei uma igreja assim, em que não podia usar blusa de alcinha, porque se você usa blusa de alça, você está em pecado. Eu vou falar uma coisa aqui, amado, me perdoe a indelicadeza, mas parece que a igreja tem um monte de tarado que não pode ver um ombro. Sabe, amado? Uma roupa tem que ser assim, porque não pode... não pode ser visto, tem que ser vestido, porque vestido é de mulher, calça é de homem. Sabe, amado? Aí a irmã sai uma vez, aí sai na rua de calça porque, sei lá, por algum motivo, aí fica lá, ai meu Deus, se algum irmão da igreja me vê, ai meu irmão, ai meu Deus, ai fui ao cinema, o pastor falou para eu não ir ao cinema, eu fui à praia, ai Jesus, eu fui à praia, meu Deus, e agora? Isso vai gerando uma mentalidade religiosa que ao invés de ser de graça, de amor, de paz, de alegria, gera mal-estar, gera mentira, e essa mentira se aprofunda, e toda a religiosidade baseada na mentira gera mentirosos. Eles não se dão conta, eles acham que estão seguindo a fé, mas eles estão seguindo um outro Deus. Eles estão seguindo uma outra religiosidade, em que para eles o que mais importa é o padrão da vestimenta, quando na verdade o que mais importa é a alma de cada ser humano que aqui se encontra, se foram redimidos, se foram restaurados, se vivem longe do pecado. Vamos lá. Vamos lá, agora, só para ir rapidinho, o que eu faço? 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12 e 13. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Grave lá, e o Senhor faça com que cresça e aumente o amor. 2 Pedro 3, 13 e 14, nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amado, esperando estas coisas, esforça-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Segundo a promessa de Deus, eu espero. Eu me esforço. Aqui, olha o que a palavra diz, um texto que eu repito tanto, mas amém, eu gosto. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Miserável, esse é Paulo falando, o mesmo apóstolo da graça fala isso.
Por quê? Porque ele sabe exatamente o tamanho da misericórdia e amor de Deus por ele, porque ele vai dizer: mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Graças a Deus. O que você pode fazer? Confie. Porque aí entra um termo muito importante: justificação. Olha o que Romanos diz: justificados, pois, mediante a fé, uma vez que eu reconheço e creio, e que sou justificado por Ele, pela fé, eu tenho paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes. É a justificação pela fé, é na minha confiança nele, é na minha esperança nele, que ele faz. Nós estamos chegando no final, mas olha a frase de Lutero. Essa frase de Lutero diz exatamente de alguém que pensava de um jeito e foi completamente transformado por essa ideia da justificação. Noite e dia eu ponderava até que vi a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela sua fé. Então entendi que a justiça de Deus é a retidão pela qual a graça e a absoluta misericórdia de Deus nos justificam pela fé. Em razão desta descoberta, senti que renascera e entrara pelas portas abertas do paraíso. Toda a Escritura passou a ter um novo significado. Esta passagem de Paulo tornou-se para mim o portão do céu. Esse texto fala de um homem que vivia atormentado por uma figura de Deus que pune, por uma figura de Deus que está o tempo todo só esperando eu cair para que Ele possa me castigar, de um Deus que o tempo todo está com a sua ira voltada sobre mim, mas quando ele entende que ele é justificado por Cristo, sua confiança não está mais na sua capacidade ou incapacidade de responder, mas sim a sua confiança está em receber. A culpa pode bater no seu coração, mas a graça de Deus é maior. A graça de Deus é aquela que te livra, que te limpa, que te torna acessível às coisas de Deus. Só confie. Como eu faço isso? A única coisa, como eu posso? Nós falamos sobre pecado, nós falamos sobre culpa. Como eu lido com tudo isso? Como eu enfrento tudo isso? Em um dos tópicos que nós íamos tratar, que nós tratamos, significa, nós falamos sobre a solução, e a solução está em quê? Palavra. Ela nos instrui. O que nós chamamos de meios de graça, é conhecido em algumas igrejas como meios de graça, a palavra. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, ela é palavra. Ela nos orienta, ela é lâmpada para os nossos pés. Então, se eu quero fugir do pecado, se eu quero romper com a culpa, eu preciso entender aquilo que Deus pensa sobre mim, aquilo que Deus tem para mim. Oração. A palavra diz: orai sem cessar. A palavra diz em vigiar em oração. Ela é fundamental. Cada vez que eu oro, eu travo um relacionamento com Deus que está disposto a falar comigo, a me usar e que me ama. E se tem alguém que a gente gosta de estar junto, é de quem nós amamos. Deus ama estar com você, assim como você deve amar estar com Ele. E amado, nós somos frutos dos nossos relacionamentos. Se você está relacionado com pessoas ruins, a tendência sua é ser ruim também. A tendência. Mas se você é cercado por pessoas boas, a tendência é que você também seja. Se você se relaciona com Deus, a tendência é que você se pareça cada dia mais com Ele. Quero falar para você algo também muito importante por fim. A confissão. A confissão. Confesse seus pecados. Confesse a sua culpa diante de Deus. Entregue a Ele. Descanse nele. A partir do momento que eu confesso, já não é mais exclusivo do meu coração, agora está nas mãos de Deus.
E não há ninguém que possa consumir o pecado e a culpa do que um Deus gracioso que te escolheu e que te ama. A última frase de Paulo para fecharmos. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Apenas confie. Confiança é da mesma origem da palavra fé. Confiança é saber que naquilo que não posso, Ele pode. Se o homem não me perdoa, Deus perdoa. Se eu não tenho amor, Deus me ama. Deus ama a sua vida. Continue firme. Vamos orar. Senhor, nós oramos, ó Pai, agradecidos por esses encontros, agradecidos porque cada vez que lemos a Tua Palavra sabemos o quão dependentes somos de Ti e de como é bom ser dependente de Ti, sabendo que o Senhor tem os melhores caminhos, as melhores decisões, os melhores pensamentos. Por isso, Pai, que no nosso coração haja apenas uma certeza, de que ainda que o pecado me assole, ainda que a culpa tente dominar o meu coração, todavia eu confio na Tua misericórdia e amor, todavia eu confio na cruz do Calvário, no Teu sacrifício, que para mim é mais do que suficiente, é o bastante, Pai. Que nós, ao estudarmos a palavra, possamos reter a mensagem central, que é Jesus Cristo. É Ele, é tudo sobre Ele. Deus, que o Senhor possa a cada dia nos guiar, que a cada dia o Senhor possa nos fazer romper, vencer a nós mesmos, que no nosso coração a cada dia haja fé, para que possamos estar blindados contra toda seta do maligno, todas as ciladas, que a Tua palavra esteja em nosso coração, para que nenhum argumento falso, nenhuma palavra do diabo possa prevalecer, mas que todos possam ser quebrados, todos os argumentos do mal, quebrados pela Tua maravilhosa palavra. Nos dê um resto de dia abençoado, nos guarde, nos livre, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com vocês. Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom dia. A paz.